Alguns assuntos são recorrentes no cinema e é comum que cineastas de estilos diversos os revisitem em épocas diferentes. A ambição desmedida já foi retratada em grandes filmes do cinema como Cidadão Kane, Assim Caminha a Humanidade e O Poderoso Chefão, mas, em Sangue Negro, somos apresentados ao seu retrato mais cru possível. O filme foi dirigido por Paul Thomas Anderson e oferece uma interpretação do que um homem cego pela ambição pode fazer por dinheiro e como ele pode corromper tudo e a todas, usando diversos artifícios e não respeitando nem ao menos a religião. E hoje, nesse vídeo aqui, você vai descobrir como Paul Thomas Anderson realizou essa verdadeira obra-prima da sua época. Sangue Negro é livremente baseado no romance Oil, do autor norte-americano Upton Sinclair. O livro narra a viagem de um pai e um filho pelo sul da Califórnia em busca de campos de petróleo que pudessem explorar. As semelhanças com os filmes são poucas além dessa. Enquanto o romance dá enfoque ao personagem do filho, o filme acompanha a história do Daniel Plainview, interpretado pelo Daniel Day-Lewis, um explorador de petróleo que, na virada do século XIX para o XX, chega ao sul da Califórnia acompanhado do seu filho adotivo, o H.W., para abrir poços ali. Tudo isso em busca de uma grande fortuna. No lugar, além do petróleo, ele encontra também o Eli Sunday, personagem interpretado pelo Paul Dano, um pregador local que, assim como o protagonista, é bastante ambicioso e deseja construir uma igreja próximo de onde os trabalhadores irão abrir os poços. O Daniel Plainview e o Eli Sunday são as duas faces da ambição, cada um utilizando as ferramentas que tem por perto, como o carisma de uma criança ou a palavra de Deus. E essa construção foi muito bem feita ao longo do filme. Existe, ao mesmo tempo que uma diferença entre os dois, uma conexão gigantesca que acontece tanto no roteiro como também nas imagens. Apesar do excelente material que o diretor tinha em mãos, a produção do filme foi demorada. Segundo a produtora Joanne Seller, foi difícil levantar o dinheiro para Sangue Negro porque o filme não era exatamente o tipo de produção a que os estúdios estavam acostumados. Como o ator Daniel Day-Lewis já havia aceitado o papel, até as filmagens começarem, ele teve praticamente 2 anos para se preparar para o papel. Mesmo tendo ele como protagonista, a venda foi muito difícil para esse filme. As filmagens começaram em junho de 2006 em uma fazenda no Texas, e o diretor tentou filmar o roteiro em sequência, o que é muito difícil em uma produção cinematográfica porque o custo fica muito maior. Ele queria aproveitar que a maioria dos cenários estavam dentro dos limites da fazenda, isso ajudava um pouco. As locações, por sinal, foram extremamente importantes para que todos os envolvidos no projeto pudessem entrar naquele ambiente, entrar nessa realidade e naquela época. No vídeo sobre como o Paul Thomas Anderson faz um filme, eu mencionei que o diretor costuma escrever os papéis para os atores especificamente. E em Sangue Negro não foi diferente, o protagonista era para ser o Daniel Day-Lewis desde o começo. O roteiro foi escrito com o ator em mente, mesmo sem o Paul Thomas Anderson conhecer o ator. Então por isso, mesmo depois do roteiro pronto, o diretor se sentia intimado e não sabia como encontrar o ator. Se vocês não sabem, o Daniel Day-Lewis é uma das pessoas mais difíceis de ser escalada para um papel, tanto pelas suas exigências como ator, de ter uma boa história, de ter um bom protagonista, como também pelo seu constante desinteresse na profissão. Diversas vezes o Daniel Day-Lewis disse que não gostaria mais de atuar. Inclusive, o último filme da sua carreira, até o momento em que esse vídeo está sendo lançado, foi um filme com o Paul Thomas Anderson, Trama Fantasma. Só que aqui nós estamos falando de um grande diretor e um grande ator. Então, o Daniel Day-Lewis admirava o trabalho do Paul Thomas Anderson e aceitou esse personagem. Enquanto ele criava o protagonista, o Paul Thomas Anderson tinha em mente 2 inspirações, uma figura real e outra da ficção. A figura real que inspirou o personagem é um magnata do petróleo chamado Edward Donoghue, que viveu nos Estados Unidos entre os séculos 19 e 20. Ele tinha várias semelhanças com a origem do personagem feito pelo Daniel Day-Lewis e serviu como uma base para o Paul Thomas Anderson. Além de toda essa inspiração para o personagem, o Donoghue também emprestou uma locação para o filme. As cenas da mansão no final do filme foram rodadas na propriedade dele. E a parte mais interessante é que o modelo da ficção foi o Conde Drácula. E quando você pensa nisso, as coisas fazem ainda mais sentido. O Paul Thomas Anderson pensou que o Daniel Plainview teria sede por petróleo como um vampiro teria por sangue. E é por isso que vemos já no início do
filme, o rosto do protagonista é envolto nas trevas de um poço e o título promete que haverá sangue, seja humano ou da terra, que é o petróleo. Famoso por ser um ator que segue o método, o Daniel Day-Lewis desenvolveu um intenso trabalho físico e adotou o sotaque do sul da Califórnia para dar vida ao personagem. O sotaque característico que ele adotou para o filme inicialmente parecia loucura para o diretor, mas à medida que a preparação do ator evoluía, o personagem ia nascendo cada vez com mais força e o Paul Thomas Anderson se apaixonou pelo resultado. Como parte da pesquisa para desenvolver esse personagem, o diretor também recomendou ao ator que assistisse vários filmes, incluindo O Tesouro da Sierra Madre, um faroeste moralista em que o caráter dos homens é testado por sua súbita sorte, algo que ecoa também nos personagens de Sangue Negro. Pro ator, esse papel foi um exame inteiramente honesto de uma vida que representava o oeste americano nesse período, em que o indivíduo vivia cotidianamente cercado de selvageria na esperança de encontrar um caminho em direção à riqueza inimaginável. Essa é a história dos Estados Unidos. É isso que vemos logo no início do filme, quando depois de quase perder a própria vida, o personagem sai carregando aquilo que buscava, o ouro. O papel do Eli Sunday, por outro lado, não era originalmente do Paul Dano, o que surpreende porque o trabalho dele é fantástico. Apesar dele já ter trabalhado com Daniel Day-Lewis antes do filme, em Um Mundo de Jack and Rose, o ator foi escalado para um papel menor. Ele seria apenas o irmão do Eli, o Paul Sunday, que indica para o Daniel Plainview onde ele encontraria as terras baratas com petróleo, logo no começo do filme. E existem duas versões de como esse papel foi parar para o Paul Dano. A primeira diz que o ator Cal O'Neill, originalmente escolhido para viver o Eli Sunday, depois de já ter feito metade das filmagens, teria se sentido intimidado pelo método de atuação do Daniel Day-Lewis e saído da produção. A versão do ator é outra e mais parecida com a do Paul Thomas Anderson. Ele simplesmente não tinha se encaixado para o papel. O engraçado é que isso é algo um tanto comum em vários sets. Por mais que signifique uma perda de dinheiro já ter gravado metade de um filme com um ator e agora ter que substituí-lo, muitas vezes os diretores preferem abrir mão daquilo que não está dando certo para ter um filme coeso, para ter o filme do jeito que eles imaginavam. E foi isso que o Paul Thomas Anderson fez, e o trabalho do Paul Dano aqui é simplesmente fantástico. Ele conta que tentou aprender um pouco sobre os pregadores religiosos no período em que o filme se passa, mas foi quando entendeu como o personagem lidava com o conhecimento e o carisma que ele encontrou o personagem e conseguiu desenvolvê-lo. Então o trabalho dele aqui é muito profundo, é de um ator que entendeu o seu personagem, e saber que ele teve que pegar o barco andando só me fez admirar ainda mais o resultado que ele encontrou. A música e o silêncio são imensamente importantes para o Paul Thomas Anderson. O diretor pensa no som ou na ausência dele de forma a maximizar o que se vê na tela. Vamos pensar, por exemplo, na cena do incêndio de Sangue Negro. A música dessa cena adota outro estilo do que se ouviu antes no filme. Nesse momento existe uma mudança radical para um acontecimento urgente. A trilha sonora genial desse filme, contudo, não é mérito exclusivo do diretor. Ele é um grande fã do Radiohead e tem como o seu grande parceiro em todas as suas trilhas o Jonny Greenwood, guitarrista da banda. Ele já trabalhou com o Radiohead em vários projetos, é amigo da banda, dirigiu vários clipes e é praticamente uma troca artística que acontece entre ele e o Jonny. A direção de fotografia de Sangue Negro ficou a cargo do Robert Elswit, o mesmo fotógrafo dos filmes anteriores do diretor. A intenção do Paul Thomas Anderson quando começou a gravar o filme era tentar manter as coisas simples, enquadramentos mais simples, tomadas mais simples, seguindo a influência de cineastas como John Huston e dos filmes dos anos 40 também. E essa simplicidade reflete no estilo do filme, que usou a luz natural das primeiras e das últimas horas no dia para obter uma iluminação mais quente. Mas ao mesmo tempo, essa simplicidade não significaria uma falta de personalidade, e quando o assunto é Paul Thomas Anderson, é exatamente isso que temos em cena. Ele queria algo que parecesse real e imperfeito, sem o uso de filtros nas lentes. Ele também fez uso da computação gráfica, que se limitou a criar novas torres de petróleos ou a apagar lanchonetes que não existiam no início do século XX. Encontrar uma locação que pudesse ser uma região petrolífera do início do século passado foi outro desafio. O lugar encontrado foi uma pequena cidade
cidade no Texas chamado Marfa, que também foi locação de E Assim Caminha a Humanidade e Onde os Fracos Não Têm Vez, filme que disputou o Oscar com Sangue Negro no mesmo ano. As soluções mais fáceis nunca foram uma opção para o Paul Thomas Anderson, e se Sangue Negro nos parece tão real, é por causa de todas as escolhas que eles fizeram na produção, desde fotografia, locações, as atuações, mas principalmente por causa de uma boa história que nos provoca em algum canto da natureza humana. Um dos grandes pontos que me faz amar Sangue Negro é como o Paul Thomas Anderson construiu uma história antiga que trata de uma civilização que não nos pertence mais, mas que retrata a humanidade como ela é hoje. Esse é um dos grandes pontos do diretor, ele sabe ser atual, ele sabe como se comunicar com o público. Além de toda a sua qualidade técnica, existem vários simbolismos por trás do seu trabalho, as discussões sobre religião, sobre o homem, sobre a nossa humanidade e a nossa história são simplesmente impressionantes. Eu recomendo esse filme para todos vocês, é uma obra-prima desde o sentido cinematográfico e histórico. Vale a pena assistir esse filme, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal se vocês estão curtindo o meu trabalho, isso me ajuda muito e me motiva a continuar produzindo conteúdo para vocês toda segunda e quinta às 9 horas da noite. Até o próximo vídeo, pessoal.